Curso de Jung, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. É o módulo 2/24. Os 24 vídeos do curso são grátis. Mas é a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis, mas os que contribuírem com um Pix de R$400 por cada vídeo, ou semanal, que são 24, receberão um certificado e a carteira com o número de registro e seu nome no site. Os que já são psicanalistas ou têm curso superior receberão certificado de pós-graduação livre. Também receberão a apostila os que contribuírem do módulo em PDF. O Pix é e-mail, anpc2018@gmail.com. Envie o comprovante para o Zap 6198-340-6632. A assessoria e as dúvidas é pelo Zap 6198-340-6632. Para a gente falar do inconsciente coletivo, nós precisamos entender ainda Jung. Há muitos segredos e há muitas coisas que nós precisamos entender. E comparar também com Freud. Jung só poderá ser entendido se recordarmos que para ele, ao invés de Freud, a ciência natural não era suficiente. Tinha que haver sempre um fundo de algo sobrenatural, que não podia ser explicado pelo racionalismo, que se apoderara do espírito dos homens no final do século XIX, e que tão fortemente atraía o gênio obstinado e algo pessimista Sigmund Freud. As observações psicológicas de Freud e Jung. Freud. Os estudos de Freud levaram-no a destacar a repressão da história, isto é, o banimento da consciência daqueles pensamentos e sentimentos que desagradavam ao ego consciente. Para Freud, o ego mantinha-se firmemente no lugar do condutor, como a parte mais importante da personalidade. E o objetivo da psicanálise era converter o ego, o id, em ego. Ele dizia, onde era o id, haverá o ego. Jung, embora reconhecendo a validade da repressão como um mecanismo psicológico, atribuía mais importância à dissociação e divisão dentro da mente. Era propenso a tratar as porções dissociadas como personalidades alternas, quase que de importância igual ao do ego, e capazes de o substituírem até. Os casos de multipersonalidade eram as meninas dos olhos dos psiquiatras do século XIX, os quais encorajavam seus pacientes histéricos a continuar apresentando personalidades alternativas mediante o uso da hipnose. As diferenças básicas de Freud e Jung. Jung, tal como Freud, cedo abandonou a hipnose, mas continua a considerar mais o ego como uma entre as muitas personalidades do que como o aspecto diretor central da pessoa, ao qual tudo mais deveria estar subordinado. Poderíamos quase esquematizar as duas posições dizendo que o principal interesse de Freud estava em descobrir segredos, enquanto que a de Jung era a reconciliação das personalidades conflitantes dentro da mente. A mente dissociada. Em Freud, a mente dissociada não se recupera. Lógico, você pode ver aqui, o id, o ego sai do id, porque é a formação do id. Depois que se afasta e o ego fica dissociado, já não tem solução. No caso de Jung, a mente dissociada pode ser reconciliada, pois não existe dissociação, existe fragmentação e pode ser recuperada até porque o self permanece intacto. Veja bem aqui, nós nascemos puro self, o ego se afasta, é a formação do self, e o ego é a sombra do self, que quando se dissocia, ele pode se recuperar
ou pode haver uma recuperação graças ao self, depende do psicanalista ou do analista. A observação de Jung sobre o ego do esquizofrênico. É muito importante porque Jung observou que na esquizofrenia a personalidade do paciente não era bem dividida em duas ou mais partes claramente distinguíveis, mas antes fragmentada, isto é, mais desintegrada que meramente dissociada. Não obstante, entre os fragmentos poderia existir algumas vozes que manifestavam uma certa continuidade e com os quais o psicoterapeuta podia manter o diálogo e até recuperá-lo. Além disso, Jung assinalou que, como tantos outros psiquiatras que trabalham em clínicas mentais têm feito desde então, que o ego do paciente podia permanecer mais ou menos intacto, embora invisível, ao longo de muitos anos de doença mental crônica. A origem do inconsciente coletivo. Vamos falar agora especificamente da origem. Foi durante a época que passou no hospital de Burgoschi que Jung também realizou algumas experiências, algumas observações que o levaria à sua hipótese do inconsciente coletivo, em oposição ao inconsciente meramente pessoal de Freud. Os seus conhecimentos de filosofia, de religião comparada, de mitos, levaram-no a estabelecer comparações entre esse material e as fantasias e delírios dos esquizofrênicos. A formação de Jung era fantástica. Ele falava várias línguas, conhecia todas as religiões, a filosofia, a psiquiatria, e ele pesquisava as línguas mortas até a alquimia. Descobriu numerosos paralelos e concluiu que a esquizofrenia como que punha a descoberto, por assim dizer, um nível de mente mais profundo do que poderia ser explicado em termos de repressão pessoal e de vicissitude da infância. Freud e o inconsciente coletivo. Você vai achar assim um tanto estranho, tá? Mas são palavras de Freud. Eu apenas coloquei o inconsciente coletivo. Em um dos seus últimos escritos, Freud acerca-se do ponto de vista de Jung quando escreve: os sonhos trazem a lume material que não pode ter sua origem na vida adulta do sonhador, nem da sua infância esquecida. Somos obrigados a considerar que esse material como parte de uma herança arcaica que a criança traz consigo ao mundo. Isto é Freud que está falando e continua falando. Antes de qualquer experiência pessoal, e que é influenciada unicamente pelas experiências dos seus ancestrais, encontramos uma réplica desse material filogenética nas mais antigas lendas humanas e nos costumes sobreviventes. Parece até a fala de Jung, mas não. As experiências de Freud e Jung. É importante não esquecer que grande parte do pensamento de Jung teve sua origem nas experiências da clínica que realizou enquanto serviu no hospital de Burgoschi. Freud nunca trabalhou no hospital psiquiátrico, exceto por um curto período como um locus tenens, ou seja, aquele que trabalha provisoriamente durante algum tempo. E tinha escassa experiência com pacientes psicóticos, que ele considerava em sua grande maioria fora do alcance da psicanálise. As suas teorias originais basearam-se primeiro nos fenômenos da histeria e depois na neurose obsessiva. Ele nunca tratou de esquizofrenia ou de psicose. Paciente, que eu estou querendo falar. Mas a experiência de Jung no hospital para doentes mentais foi contínua, que depois demitiu-se para finalmente dedicar-se à clínica psicoterapêutica privada, especificamente. Aí eu coloquei alguns nomes geniais que estavam adiantados no seu tempo: Hegel, Jung, Lacan, Platão, Einstein, Freud e muitos outros. Jung considerava que essas pessoas criativas, incluindo ele próprio, estavam adiantadas em relação ao seu tempo
e também em contato com uma fonte superior de sabedoria, que podia ser referida de várias maneiras como o inconsciente coletivo, ou mais tarde como Deus, em termos perfeitamente claros, lógico. Os 6 alicerces da teoria junguiana. Nós estamos chegando ao inconsciente coletivo. O período de diretor do Hospital de Burgos serviu para Jung lançar os alicerces das ideias que se tornaram as pedras angulares do seu pensamento. Primeiro, houve a confirmação experimental da sua noção de que a mente era ou podia ser dividida em diferentes partes que ele inclinou a personificar. Segundo, ocorreu-lhe a ideia de que existia um substituto mental comum a todos os homens, o qual era a origem das noções mitológicas e cosmogônicas. Terceiro, concebeu que esse material mítico exercia uma função positiva, na medida em que conferia um propósito e um significado à existência humana, talvez como uma compensação para a insignificância do homem. Assim como os delírios de grandeza do esquizofrênico compensam os seus fracassos na vida. Quarto, temos a ideia de que tal material não era só compensatório, mas também prospectivo, isto é, voltado para o futuro na sua aplicação. O mito poderia ser uma tentativa por parte da própria mente para buscar a sua cura, isto é, encontrar uma melhor adaptação no futuro. Quinto, esse ponto de vista implicava que nem todos os sonhos, fantasias e material semelhante podiam ser interpretados em função do passado infantil do indivíduo, como queria Freud. Sexto, tampouco podia ser sustentado que a energia criadora da mente, a libido, era totalmente sexual. Conquanto as neuroses histéricas estiverem geralmente ligadas ao distúrbio sexual, a esquizofrenia estava associada a um fracasso mais genérico da adaptação na realidade externa. A conexão entre o mundo interior do indivíduo e a sua visão global do mundo externo não podia ser considerado um fenômeno meramente sexual. Lógico. O sonho do inconsciente pessoal, ou individual, e do coletivo. Na opinião de Jung, muitos sonhos originam-se no inconsciente pessoal do paciente, isto é, dizem respeito aos seus problemas emocionais cotidianos, às relações interpessoais, a resíduos da infância, de fato. Referem-se aos emaranhados que derivam da interação familiar com que Freud nos familiarizou. Contudo, o que interessava a Jung eram os sonhos que lhe pareciam originar-se no inconsciente coletivo. Como vimos, Freud também reconheceu que alguns sonhos trazem à luz material que não podia ser originado na vida adulta do paciente na sua infância esquecida. Freud disse, não se podia esperar que as imagens mitológicas de tais sonhos tivessem quaisquer associação pessoal e muito menos que não tivesse associação alguma. Em alguns casos, Jung não hesitava em fornecer as suas próprias associações filtradas no seu próprio extenso conhecimento de mitologia, religião comparada e alquimia. A divergência entre Freud e Jung. Mas eis onde começa a divergência primordial entre ambos os psicanalistas. Procurar reduzir toda a manifestação anímica a esse lado obscuro leva Freud a postular a existência de instintos. Postulado, evidentemente, metafísico, porque o instinto também não pode ser provado cientificamente. É um conceito metafísico. Condicionado historicamente, Freud vê como sua época obriga a ver. Freud foi obrigado a ver. Diríamos assim, em outras palavras, não podia se libertar-se do materialismo científico dos fins do século XIX. Concebe o inconsciente de modo exclusivamente racionalista e intenta esclarecer toda a criação espiritual complexa com acerto à imagem mecanicista do universo. Daí sua teoria da sublimação
e considerar que toda a cultura humana como mera derivação do instinto sexual. Daí também sua valorização negativa dos fatores irracionais. Você não pode negar o irracional no ser humano. Todos nós temos o nosso lado irracional. Ninguém é totalmente racional. O irracional, porém, existe. É um fato psicológico, portanto, como tal, temos que considerá-lo cuidando de não violentar sua idiosincrasia. A religião como fato e não como produto da sublimação. O que a psicanálise diz da religião? Resultará Jung examinando as múltiplas atividades da alma, refletindo acerca do papel capital desempenhado pela religião na história. Não é possível seguir explicando como mera sublimação de necessidades instintivas ou como uma grande neurose obsessiva. É incontestável que sempre e em toda parte o homem tem cumprido funções religiosas durante toda a história, em todo o mundo, e que não só constitui a religião um fenômeno histórico-social, sino também um importante assunto pessoal como um crescido número de indivíduos. Por que assim? Porque sempre tem sido e segue sendo homens de vivência de indiscutível caráter luminoso, ou luminoso, que pode dizer, o que pode dizer a psicologia a respeito? Negar? Não pode. A resposta de Jung a essas interrogações pode formular-se da seguinte maneira: os fenômenos religiosos não são uma sublimação, não, senhores, sino expressões de uma autêntica e legítima função da psique humana. A psique é um fator autônomo, e as manifestações religiosas são confissões psíquicas que, no último termo, obedecem a processos inconscientes. A religião é uma função também da psique humana, assim como o emocional, o racional e o espiritual. Você pode imaginar que eu sou junguiano. Não. Eu, quando lido com Jung, sou junguiano. Quando lido com Freud, sou freudiano. Quando lido com Lacan, sou lacaniano. A revolução antideísta. Vamos ver um pouco da história sobre o conceito de Deus, porque nós vamos chegar ao inconsciente coletivo. Com Isaac Newton, a velha imagem do mundo recebeu um golpe que transformou o modelo do universo de um universo governado pessoalmente por um grande homem celestial a outro que se parecia uma máquina autorregulada e autopropulsada. Newton estabeleceu a existência de um universo automatizado que não necessitava nem possuía um agente operador pessoal. Séculos depois, Charles Darwin deu outro golpe ao antigo modelo antropomórfico da realidade ao demonstrar que não só o microcosmo de estrelas e sistemas solares, senão o microcosmo de organismo vivo também se autorregulava e que as criaturas viventes não necessitavam de um criador divino pessoal e muito menos de corpo celeste no espaço. Do ser um cosmos dirigido por uma divindade, o mundo se converteu numa máquina dirigida automaticamente. O mecanomorfismo substituiu o antropomorfismo. A revolução antideísta, segunda parte. As feridas do mestre divino nos últimos séculos, você pode dizer que o venerável anciano divino, que sofreu algumas feridas durante o século XVII, XVIII, XIX, sua morte e sepultura não ocorreu ainda até o século XX. Freud e os psicanalistas modernos deram o golpe de graça final ao antropomorfismo, quando convenceram de que a alma ou a mente do homem não diferem ou não oferecem evidência da existência de um Deus pessoal, nem necessitam dele,
e no que se refere à astronomia ou à biologia. A história do pensamento ocidental de Newton baniu Yahvé da natureza. Darwin baniu Yahvé da vida. Freud baniu definitivamente da última fortaleza, a Yahvé da psique humana. A imagem do mundo newtoniano substituiu a teologia da revelação e deu passo à teologia natural do século das luzes. Freud, por sua vez, expulsou os vestígios restantes da teologia e preparou o caminho para a teologia da morte de Deus. Hoje nem existe mais teólogo. Os teólogos que eu conheço são todos ateus. Talvez não todos os teólogos, mas o que eu conheço. Diferença entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Segundo Jung, o inconsciente coletivo não deve sua existência a experiências pessoais e não é adquirido individualmente. Jung faz uma distinção clara. O inconsciente pessoal é representado pelos sentimentos e ideias reprimidas, desenvolvidas durante a vida de um indivíduo. Já o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente. Ele é herdado. É um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhados por toda a humanidade. Eu fiz até um desenho aqui. Veja bem, aqui a pessoa nasceu, aqui está você, aqui está eu, hoje, aqui é o nascimento, desde o nascimento até hoje, é o seu inconsciente pessoal. Já o inconsciente coletivo abrange antes do seu nascimento, durante e o futuro. Passado, presente e futuro. Porque é isso que existe. É impressionante que Heidegger também fala a mesma coisa. Heidegger diz: quando você chegou, o mundo já estava, você foi jogado ao mundo. Quando você chegou ao mundo, seu pai, sua mãe, a história da humanidade já existia. A única coisa que você podia fazer era existir. Ou era o nada ou a existência. E ele escreveu o nada e o ser e o nada. O grande Heidegger. Vamos definir agora o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o reservatório de imagens latentes chamadas de arquétipos e imagens primordiais que cada pessoa herda dos seus ancestrais. A pessoa não se lembra das imagens de forma consciente, porém herda uma predisposição para reagir ao mundo da forma que seus ancestrais faziam. Essa teoria aponta que nós nascemos também com uma herança psicológica além da biológica. Ele compara a estrutura do corpo, dos órgãos, suas funções, que se evoluem conforme os anos com a humanidade, com a existência também de uma evolução da mente, que traz traços de toda a história. Não seria possível a mente nascer vazia. A famosa tábula rasa, que Locke, em 1690, falava que nós nascemos com uma folha em branco. Você teria que aprender tudo. Não. Assim, nosso corpo e mente são depósitos de histórias do passado. Os mestres essênios diziam que o ser humano, ao vir ao mundo, traz uma malinha junto, que está carregada de toda a história da humanidade, valores, seus talentos e sua própria missão futura. Muito interessante isso. Vamos continuar definindo o inconsciente coletivo, que é fundamental para entender Jung. Um dos pontos interessantes dos arquétipos são as imagens primordiais. Elas são, na maioria das vezes, de conteúdo mitológico e abordam assuntos de culturas tão longínquas que temos certeza que nunca temos escutado, mas que de alguma forma elas existem em sua mente e surgem de repente, geralmente em sonhos. Jung reparou
esse ponto em suas viagens experimentais pelo mundo, onde viu que as pessoas tinham sonhos com características de mitos e religiões que eles não conheciam, mas ao lembrar deles, eles poderiam os descrever detalhadamente, mesmo sem o conhecerem, sem o conhecimento de que aquilo se tratava. Ou seja, algo lhe foi passado inconscientemente de décadas passadas e estava armazenado na sua mente, no seu inconsciente. Vamos continuar definindo o inconsciente coletivo. Sensações, pensamentos, memórias, rituais, mitos. A humanidade comparte elementos comuns que, segundo a teoria do inconsciente coletivo de Carl Jung, configuram uma espécie de herança psíquica. Estaríamos diante de um baú de significados que herdamos como grupo social e que, de alguma forma, de alguma maneira, impactam o nosso comportamento e emoções. Todos ouvimos falar desse aporte que Jung fez ao mundo da filosofia e da psicologia e a princípio do século XX. A mesma que motivou a ruptura com a teoria psicanalítica e que, de alguma forma, criou mais distância entre ele e Freud. Assim, enquanto para Freud o inconsciente era só a parte da mente onde é guardado todas as experiências que um dia foram conscientes e que depois reprimiram ou esqueceram, Carl Jung foi mais além e transcendeu o plano individual e foi para o social. Podemos dizer até universal. Esse psiquiatra, psicólogo, ensaísta, não via o inconsciente como uma manifestação pessoal do próprio indivíduo. Pelo contrário, em sua prática clínica e em sua própria experiência, ele intuía uma espécie de consciência universal muito mais profunda. O inconsciente coletivo seria, na verdade, como a noite cósmica ou o caos primordial do qual emergem os arquétipos e a herança psíquica que todos compartilhamos como humanidade. Poucas teorias foram tão polêmicas dentro do mundo da psicologia. O pensamento de Jung constituiu uma das primeiras tentativas de revelar os mecanismos que agem abaixo do nosso nível de consciência sobre nossos pensamentos e conduta. Aqui tem um desenho famoso. O ser humano está aqui na Terra e ele consegue acessar o outro mundo, o mundo do inconsciente coletivo. Esse é Jung e esse é o inconsciente coletivo. Base de toda a teoria e toda a estrutura de Jung. Isto é a democratização da psicanálise da analítica junguiana, ou da psicanálise junguiana. Os vídeos são grátis, mas os que contribuírem com o Pix de 40 semanal, para cada vídeo, que são 24, receberão um certificado e a carteira com o número de registro. Os que são psicanalistas ou têm curso superior receberão um certificado de pós-graduação livre. Também receberão a apostila no módulo em PDF, desde que contribuam com R$40. Mande um Pix, e-mail anpc2018@gmail.com. Envie o comprovante para o Zap 6198-340-6632. Assessoria e dúvidas pelo mesmo Zap 6198-340-6632. A democratização da analítica junguiana. Esse é o curso de Jung. Esse é o módulo 2. No próximo vídeo será o módulo 3, no próximo sábado, 25 de junho, antes das 20 horas. Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros. Tem muitas pessoas que você pode ajudar. Estude Jung, estude Freud. Você tem essa oportunidade.